Olá! Câmara aprova projeto que dá descontos para idosos em eventos. Jogos Mundiais Indígenas atraem multidão de turistas ao estado do Tocantins. O vereador lembra tragédia na Vila Brandina. Esses são os destaques de hoje do Câmara Notícia. Foi aprovado em primeira discussão nesta quarta-feira o projeto de lei que obriga estabelecimentos que vendam ou instalam sons automotivos a divulgar a lei do pancadão. O projeto de lei do professor Alberto obriga a fixação de placas informando sobre a chamada lei do pancadão em estabelecimentos que vendam ou instalem sons automotivos. Assim como nós temos nos estabelecimentos comerciais o Código do Consumidor, a nossa proposta é que tenha a lei nos estabelecimentos que vendem som, para que ninguém alegue ignorância dessa importante lei que está mudando a realidade da nossa cidade. Então simplesmente um projeto propondo que a lei do pancadão esteja disponível nos estabelecimentos que vendem som, para que a pessoa que vai comprar não alegue mais tarde nenhum tipo de falta de conhecimento. A lei do pancadão, de autoria do vereador Luiz Rossini, foi sancionada em julho de 2014 e regulamentada em janeiro deste ano. Até agosto de 2015, 231 veículos foram apreendidos. Agora, a nova proposta do professor Alberto, que pretende dar mais publicidade à lei, já foi aprovada em primeira discussão na 66ª reunião ordinária e segue para a segunda votação em plenário, ainda sem data definida. A lei está em funcionamento e, claro, que quem fazia essas atividades, obviamente, se manifestaram o contrário, mas a maioria da população tem acolhido. Nós temos conversado com muitos moradores que reclamavam, ligavam nessa casa. E é uma lei que colou, que realmente a população acolheu. Agora nós estamos fazendo esforços para que ela seja mais divulgada. Essa é a ideia, que ela esteja disponível em todo estabelecimento que venda som. A morte de uma idosa durante uma operação policial na Vila Brandina na última semana de outubro foi tema da fala do vereador Gustavo Peta na tribuna desta quarta-feira. Peta falou na tribuna da última reunião ordinária que foi até a Vila Brandina enquanto ainda havia confronto entre policiais e a população. Os confrontos tiveram início após uma idosa ter sido atingida por um tiro durante uma operação policial no local que gerou protestos da população. Conversei com o capitão e com o tenente da Polícia Militar que comandava aquela operação e graças à resistência do povo e do nosso poder de negociação, ali pelas 10h30 da noite, nós tivemos uma paralisação daquelas bombas de efeito moral que estavam sendo jogadas da altura da rodovia do Heitor Penteado à comunidade da Vila Brandina, atingindo famílias, crianças, idosos que moram naquele bairro. O vereador pediu uma investigação dos órgãos responsáveis. O tiro atingiu a barriga da idosa, que chegou a ser levada ao hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu. Nós precisamos exigir uma investigação imparcial por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar do que realmente ocorreu na Vila Brandina na quarta-feira passada. O vereador também comentou sobre os protestos dos moradores que acabaram por incendiar um ônibus e criticou a cobertura da imprensa sobre o caso. É evidente que não é a melhor forma de fazer manifestação, mas foi uma revolta social. E parte de algumas pessoas e até parte da imprensa passaram a noticiar o caso a partir do ônibus incendiado e da preocupação com o trânsito gerado por esse ônibus incendiado. E não a partir da morte da dona Isaura, que perdeu a sua vida, da dor dos seus familiares, daquela população honrada, daqueles trabalhadores que moram na Vila Brandina. E nesta última quarta-feira, a Corregedoria da Polícia Militar pediu a prisão preventiva do policial Kleber Fernandes, suspeito de ter efetuado o disparo que matou a idosa Isaura Paz. O policial já foi levado para o presídio Romão Gomes, na capital. E a Câmara de Campinas aprovou em primeira discussão o projeto de lei do vereador Campos Filho, que prevê descontos a idosos em eventos realizados em Campinas.
A proposta do vereador Campos Filho é obrigar que todos os organizadores de eventos e atividades culturais, esportivas e de lazer realizados em Campinas destinem pelo menos 50% de desconto nos ingressos para idosos com idade igual ou superior a 60 anos. O grande condutor disso aí é o vereador Cid Ferreira, que é o representante, né, dos idosos. Mas é uma iniciativa que nós tivemos conjunta com o Cid para dar essa, eu diria assim, um brinde aos idosos, que hoje a longevidade aumentou. Então, 60 anos hoje, as pessoas ainda têm condição de desenvolver muita coisa. O texto determina as penalidades previstas no Estatuto do Idoso para aqueles que descumprirem a norma. A escola Padre Avelino Canaza visitou a Câmara Municipal na última quarta-feira. Confira. 19 crianças de 10 anos foram recepcionadas pelos vereadores Professor Alberto, do PR, e Tico Costa, do PP, aqui na Câmara Municipal de Campinas. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer como funciona o Poder Legislativo, toda a estrutura da casa, além de aproveitarem e apresentar demandas aos vereadores. Na oportunidade, foi entregue uma carta dos alunos sobre as necessidades do bairro Vila Formosa, onde se localiza a escola Avelino Canaza. Eles nos entregaram uma carta também, onde tem tudo ali o que estão reivindicando. O que ainda não está encaminhado, com certeza a gente vai encaminhar ao executivo e cobrar para que isso vire realidade. A visita partiu de um projeto da própria escola. É muito importante para as crianças estarem entendendo o que acontece numa cidade, né? A importância realmente deles serem ativos, crescerem com essa percepção de cidadania. Nós realizamos um projeto e por isso estamos aqui. O vereador Tico Costa respondeu às demandas e afirmou que muitas delas já foram encaminhadas ao executivo. Fizeram uma pesquisa, né, no bairro e essa pesquisa reflete exatamente o que é a demanda de toda a cidade, então foi uma pesquisa muito bem feita. Os alunos conheceram a presidência, a galeria dos presidentes e das mulheres que já foram vereadoras, além da biblioteca. Leandro adorou conhecer os parlamentares. Ele que muda a nossa cidade, coloca as regras, está muito melhor agora do que antes. E Luiz ficou otimista com as soluções para o Vila Formosa e que vai contar a novidade para sua família. Eu vou falar que eu conheci os vereadores e que também eles vão arrumar a nossa praça. O vereador Professor Alberto, e também professor, falou da importância dessa aproximação do Legislativo com as escolas. É muito relevante que as crianças, que as escolas públicas municipais, estaduais e mesmo as particulares tragam seus alunos para a casa do povo, para conhecer o poder legislativo, para entender o funcionamento da ordenação legislativa da cidade. É muito importante que as crianças tenham esse contato com a casa, que eles saibam da importância dos 3 poderes de uma cidade como Campinas. Então, nós, como vereadores, nós ficamos muito felizes em poder acolher os professores, os coordenadores pedagógicos e as crianças. Elas têm a liberdade de se expressar, compreender melhor o processo legislativo e conhecer a casa, né? Então, tudo isso ajuda demais na construção de cidadania dessas crianças. Elas já estão sendo inseridas nesse processo político e elas passam a ver a política de maneira diferente. E para as escolas interessadas em conhecer a Câmara Municipal de Campinas, ligue para o cerimonial da casa, que é o telefone 3736-1402. O projeto de emenda à lei orgânica, que ficou popularmente conhecido como Emenda Anti-Ideologia de Gênero, será votado em segunda análise na sessão ordinária do próximo dia 16 de novembro. O autor do projeto, o vereador Campos Filho, comentou em entrevista sobre as suas expectativas. O projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Campos Filho, que ficou popularmente conhecido como Emenda Anti-Ideologia de Gênero, será votado em segunda análise na sessão ordinária do próximo dia 16 de novembro. Campos Filho comentou em entrevista no intervalo da 66ª reunião o que espera nesse dia. A expectativa é da discussão sempre aberta com a população. Nós tivemos a primeira votação aprovada pela maioria dos vereadores, teremos agora a segunda discussão
eu vejo que esta casa ela é aberta a todos os tipos de discussões. Aqui é onde o povo vem, onde as pessoas vêm para aplaudir, para vaiar, para concordar ou para discordar. Se aprovado, o projeto veta a existência de qualquer proposição legislativa que tenha por objeto a regulamentação de políticas de ensino e similares que possam aplicar a ideologia de gênero. O vereador disse ainda que a Câmara deve manter a aprovação, assim como foi na primeira discussão. A população brasileira já colocou um X nisso aí. Então é esse pessoal que é minoria que é contrário na casa. Mas a grande maioria dos vereadores são favoráveis. Na primeira análise, em junho desse ano, 25 vereadores votaram a favor da emenda. São necessários 2/3 do total de parlamentares para aprovação do projeto. A primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas atraiu mais de 100 mil pessoas à cidade de Palmas, capital do Tocantins. Olha o esporte aí com Ana Brasil. Eliminatórias para a Copa. Na terceira etapa das eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol 2018, o Brasil vai enfrentar a Argentina lá no Monumental de Núñez, a casa do River Plate. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, dia 12, às 10 da noite, hora de Brasília. 5 dias depois, é a vez de receber a seleção peruana na Arena Fonte Nova, em Salvador. Copa do Mundo 2022. Nós estamos acostumados a ver a Copa do Mundo de Futebol no meio do ano, em junho, julho, mas a de 2022 não vai ser assim não. É que ela vai ser realizada no Catar. E lá, os termômetros nesses meses podem chegar facilmente nos 41 graus, com mínima de 27 e 28. Por isso, a FIFA determinou que o Mundial seja realizado de 21 de novembro a 18 de dezembro, quando as temperaturas por lá são mais amenas. Red Bull Brasil. Estão abertas as inscrições das seletivas para os garotos nascidos entre 2000 e 2005, de 10 a 15 anos, que queiram fazer parte da equipe de futebol da Red Bull Brasil. É só entrar no site e clicar em seletivas. Ponte Preta. A Macaca está convidando meninos e meninas de 7 a 16 anos para aprender técnicas e táticas com a presença de jogadores e ex-jogadores da Ponte. Informações e inscrições pelo telefone, e-mail e nas redes sociais. Tá tudo aí na tela. Vôlei. Se a sua praia não é o futebol, olha esta. A Sociedade Hípica de Campinas está recebendo inscrições de meninas nascidas entre 1998 e 2005 para a formação de novas atletas de vôlei. O cadastro deve ser preenchido pela internet no blog da Hípica. Jogos Indígenas. Um show pirotécnico marcou o encerramento dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas no último domingo em Palmas, capital do Tocantins. Etnias de 24 países participaram do evento, que durou 13 dias. Atletas brasileiros se destacaram no futebol, arremesso de lança e natação. De acordo com os organizadores, o evento atraiu mais de 100 mil pessoas. A próxima edição já está marcada para daqui a 2 anos, no Canadá. E a gente encerra o Olha o Esporte Aí de hoje. Quinta-feira tem mais. Até lá! População participa de audiência pública do orçamento de 2016. A audiência pública, que aconteceu na manhã desta quinta-feira e discutiu o orçamento municipal para 2016, teve a explanação da equipe de finanças da Prefeitura e contou com a participação de vereadores e secretários municipais. Presidida pelo vereador Tiago Ferrari, do PTB, da Comissão de Constituição e Legalidade, a audiência foi a oportunidade para que a população tirasse dúvidas e apresentasse sugestões para a peça orçamentária. Entre as questões, os destaques ficaram por conta das áreas de transporte público, saúde, educação e assistência social.
Os participantes também questionaram a previsão de verbas para a execução de obras indicadas pelo Conselho do Orçamento Participativo. A votação da Lei Orçamentária de 2016 ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer antes do fim do ano legislativo. E amanhã você acompanha a cobertura completa do que foi discutido na audiência pública do orçamento. E o Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e até amanhã.